os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia para quem já está por aí, bom dia pastor Jonathan Ferreira lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, bom dia Marli Brunov, que nos saúda aqui nos comentários também. Espero que todos estejam bem nessa manhã. Aqui falo de Miguel Pereira, né? Eu sou pastor na nossa congregação aqui e hoje sou responsável por esse momento de reflexão do nosso distrito, né? Espero que Deus possa nos abençoar e nos conduzir. Eu quero refletir hoje, né? O título talvez apareça para vocês por aí, o título desse nosso encontro, sobre o Salmo 67, que foi lido nas nossas congregações no domingo passado, mas que geralmente não é assim o assunto da mensagem, né? Não foi aqui em Miguel Pereira, né? Não foi, e imagino que nas outras congregações também não tenha sido assim, alvo de tanta atenção. Antes de irmos realmente à leitura do Salmo, eu peço que vocês tenham as Bíblias em mãos, lá no Salmo 67 já, mas antes de o comentarmos, até para que alguém mais possa se achegar e se ajuntar a nós nos próximos minutos, nós vamos escutá-lo, né? Ou seja, Deus gracioso, é um cântico do nosso Louvai ao Senhor, que traz quase na íntegra a letra desse salmo. Então nós aguardamos os que se ajuntarão, escutando Seja Deus gracioso.
Muito bem, é um cântico muito singelo, né? Mas muito bonito, e o salmo também é assim. Eu quero dar bom dia aqui para os que se juntaram a nós, né? Para Girlane Matias, para o Samuel Magalhães, meu amigo aqui pelo Facebook, o pastor Jean da Penha, pastor estagiário Martin Bauer, a Daniele Nascimento, o Valdemar Hoffman, pastor Gilberto, lá de Itaguaí, e a Cléa Lurré e a Ana Paula Santos. Bom dia, e bom dia para os que se juntarão também. Espero que vocês tenham agora sim a Bíblia já aberta lá no Salmo 67, porque nós vamos lê-lo e vamos tentar averiguar o que os detalhes desse salmo podem contar para a gente, né? Com um pouco de tempo, assim, não quero ocupar a manhã de vocês, mas vale a pena tomar um tempinho para meditação. O Salmo 67, que hoje é uma canção assim tão simples, é difícil de discernirmos assim claramente o contexto, de onde ele vem, de que época vem, e exatamente assim, que tipo de momento, em que tipo de momento ele era entoado. Alguns enfatizam assim o fato de que há uma menção à terra produzindo seu fruto, né? Lá no versículo 6, a terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, entendendo que é um salmo que tem uma relação com esse contexto agrário. Poderia ser, por exemplo, um salmo de ação de graças por uma colheita bem realizada, né? Mas outros ainda pensam assim, olha, esse a terra deu seu fruto poderia ser lido como a terra dê seu fruto. Deus nos abençoe, que nos abençoe. E aí a gente poderia ler não como uma ação de graças por uma boa colheita, mas como uma petição, como uma prece por uma boa colheita. Isso não vai fazer assim tanta diferença, de qualquer forma vai ficar claro o assunto. Mas ele vai além dessa questão agrária, né? Vai além dessa questão pontual do boa colheita, da petição ou da ação de graças. Porque tem um outro elemento no Salmo que chama muita atenção, que é essa coisa dos outros povos. E é sobre isso que eu quero conversar, né? Mas vamos caminhando vagarosamente pelo texto, o assunto certamente vai se mostrar aqui. Eu quero observar com vocês o versículo 1, então. Vamos ler o versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. De onde vocês conhecem essa expressão? E faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Todos os domingos, praticamente, você a ouve na bênção ao final do culto. A bênção que nós usamos no final do culto, na nossa ordem litúrgica mais usada, né, mais comum, é a bênção sacerdotal, aquela que Deus ensinou, está registrada lá no livro de Números, capítulo 6. Não é à toa que essa bênção está aqui novamente, né? O salmista e esse povo cantante, né, que cantava esse salmo, certamente tinha um propósito para isso. E era bom pegar essa bênção mais tradicional e colocar nesse cântico, como dizendo assim, olha, nós estamos cantando aqui algo que Deus nos ensinou. Deus quer nos abençoar, assim, é essa bênção que nós queremos aqui. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, como Ele mesmo ensinou. E aí tem algo que vai além desse povo que quer ser abençoado, que é o versículo 2 aqui. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Esse conheçam aqui é muito importante, para que se conheça na terra. E depois nós vamos voltar a ele ao final do Salmo também, mas eu queria que você tivesse em conta e em mente esse conheça, né? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O ponto aqui que a gente já percebe é que esse povo que canta pedindo a bênção de Deus para si, não olha somente para si. É um povo que olha também para fora. É um povo que considera o que está fora, além das suas fronteiras, e quer que essa bênção venha sobre si, para que seja conhecido esse Deus pela terra afora. E assim as nações conheçam a salvação do Senhor. Não é bonito isso? Não é significativo isso?
Mas tem mais ainda, porque lá no versículo 3 nós ficamos sabendo que esse conhecer o caminho de Deus, conhecer a salvação de Deus, não é algo meramente intelectual para que esses outros povos conheçam e saibam que existe um Deus. Há também uma esperança e uma expectativa de um ajuntamento, né? Que está expresso assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Eu acho tão especial a ênfase que há aqui, né? Porque na primeira vez ele diz: louvem-te os povos, ó Deus. E aí na segunda vez a ênfase é maior porque tem o todos ali. E como não tem o todos no primeiro, ressalta nos nossos ouvidos esse todos, né? Louvem-te os povos, ó Deus, para manter a mesma quantidade de fala no segundo verso aqui. Ele tirou o ó Deus, mas ele coloca o todos, né? E o todos fica muito enfático. Como essa expectativa é bonita, né? Não quer dizer assim: louvem-te os nossos vizinhos, louvem-te aquele povo que nós conhecemos e até temos alguma afinidade com eles. Não, louvem-te os povos todos da terra, mesmo aqueles que nós mal conhecemos, né? Essa é a esperança, esse é o convite feito. Há uma ampliação, né? Nós te louvamos aqui, nós estamos cantando e te louvando e queremos que os povos te louvem, não os povos simplesmente, mas os povos todos, né? O limite se expande. Há uma ampliação aqui que vai ser contrária a uma restrição que nós vamos ver em seguida. Mas caminhemos que chegamos lá. O versículo 4 diz assim: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Sabe o que tem de muito especial aqui? O reconhecimento de que a providência divina, de que o cuidado desse Deus não está restrito a uma terra. É tão interessante quando a gente vê os povos antigos, eles têm uma noção de uma divindade atrelada a um solo, né, a um espaço geográfico. Até isso parece ter sido uma questão para o povo de Israel também no exílio, porque eles ficavam assim: como que nós vamos aqui em terra estranha? Lembrem-se do Salmo 137. Como que nós vamos cantar o cântico do Senhor numa terra estranha? Né? Parece que o lugar de cultuar ao Senhor é aquela terra. E eles vão descobrindo que Deus não está restrito àquela terra. A carta de Jeremias, em Jeremias 29, mostra isso muito bem, né? E diz: orem aí onde vocês estão e vocês serão ouvidos. É necessário que esse povo entenda: esse Deus que é o Criador do céu e da terra não é um Deus pequeno restrito a um espaço. Ele cuida do céu e da terra, ele cuida de todo o espaço, de todas as nações. Eles vão descobrindo isso e repete aqui no cântico, né? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E aí nós vamos para a parte final. Depois de vermos que eles querem um convite amplo, que as fronteiras do cuidado de Deus não são restritas, eles vão dizer lá, né? A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Isso pode ser lido também como uma prece. A terra dê seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Como eu disse antes, né? Louvem-te os povos todos. Ampliou-se. Aqui nós temos a restrição. Veja, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. É um detalhe, mas é significativo. É significativo porque ele enfatiza de que Deus estou falando, né? Não estou falando de qualquer divindade, não estou fazendo um louvor a um ser supremo. Eu estou me referindo àquele nosso Deus. O nosso Deus nos abençoa. Enquanto de um lado do povo que é convidado para o louvor há uma dilatação, há um convite amplo, no ponto em que nós vamos identificar quem é a divindade louvada, há um movimento contrário, há uma definição maior. Isso diz algo importante também. Nós vamos falar de abertura ao outro, ao diferente. Isso quer dizer que todos são acolhidos por Deus para o louvar. Mas não quer dizer que Deus divida sua glória com o outro.
não quer dizer que haja espaço para qualquer tipo de sincretismo. É difícil às vezes equilibrar isso, mas o texto do Salmo vai justamente nos ensinando algo a esse respeito, né? Mas tem algo muito mais aqui, muito mais importante até. No versículo 7, que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. E aí alguém pode dizer assim, olha só, começou lá bonito, né? Os povos conheçam a sua salvação, louvem-te os povos. Agora nós queremos colocar medo nesse povo? Nós queremos, será que é isso que o Salmo está cantando? Queremos que eles vejam Deus agindo para que eles temam e tremam diante do povo de Deus? Vamos com cuidado, né? Vamos com cuidado, porque há uma pista muito interessante sobre como ler isso aqui, se nós nos lembramos como aquele povo se lembrava da tradição da sabedoria de Israel. E a tradição da sabedoria de Israel, que aparece no livro dos Salmos também, que aparece no livro de Provérbios, ensina uma coisa preciosa lá em Provérbios 1:7. O que ensina lá em Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio, e aí geralmente a gente traduz como sabedoria. Mas aqui nós vamos traduzir, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu explico por que isso é importante aqui. Conhecimento em hebraico, lá naquele texto de Provérbios, é da'at. E por que isso é importante? Porque se nós voltamos lá para o comecinho do nosso Salmo, do Salmo 67, lá no comecinho do Salmo 67 nós lemos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho. E esse para que se conheça é ladaat, é a mesma raiz que nós temos aqui embaixo quando nós pensamos no Provérbios 1:7. Né? Ou seja, o conhecimento que tem o seu princípio no temor do Senhor é o mesmo conhecimento que se quer que as pessoas tenham aqui lá no começo do Salmo, para que se conheça na terra o seu caminho. De certa forma, então, o Salmo faz um movimento de fechamento, né? Ele fecha com o mesmo assunto com o qual ele começou. O objetivo era que se conheça na terra o seu caminho. No final do Salmo, e todos os confins da terra o temerão. Temerão o Senhor, e o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Começamos falando de conheçam na terra o seu caminho, terminamos falando do temor, que é o princípio do conhecimento. Percebem isso? Né? Então, o temor ali não é esse temor simplesmente de que tremam, que fiquem de fora tremendo de medo de nós ou do nosso Deus. Não, é que temam ao Senhor, porque assim há conhecimento, assim há o começo da possibilidade de conhecerem a realidade a partir do conhecimento que há em Deus, né? A partir de Deus, a partir do Senhor. E assim nós vemos então, lendo assim, um salmo belíssimo, de um povo que às vezes se fechava demais, de um povo que às vezes se esquecia do seu propósito de levar esse conhecimento às nações, de ser o depositário de um conhecimento de Deus que não estava disponível na natureza para todos os povos, que precisava ser revelado por Deus. E esse salmo ensinava esse povo, então, cantando esse salmo, algo que haveria de acontecer no futuro de forma muito plena, de forma completa, e que nesse momento aqui acontecia de forma pontual e escassa, que era essa aproximação dos outros povos e esse conhecimento dos outros povos, do conhecimento de Deus. Quando isso se realiza, é óbvio que todos vocês sabem bem que isso se realiza plenamente em Cristo. Em Cristo, nós podemos olhar lá para Gênesis 49:10, onde há uma promessa muito enigmática até, né, de que viria um tal de Siló, e esse Siló teria sob si o ajuntamento das nações, né, o segmento das nações. Quem lia isso talvez ficasse assim, mas quem é esse Siló que vem por aí, né? Nós o reconhecemos em Cristo. Em Cristo está cumprida a promessa feita a Abraão, de serem benditas nele todas as famílias da terra, famílias de lugares diferentes, de povos diferentes, benditas nesse que vem da linhagem de Abraão. Em Cristo nós temos a igreja hoje,
né, tão diversa, em povos diferentes, lugares, línguas diferentes, mas unidas em Cristo, todas essas pessoas. Em Cristo é que nós temos o Apocalipse 7, dizendo que ali é vista uma multidão de toda tribo, língua, povo e nação, comprada pelo sangue do Cordeiro, e ali reunida para louvar a Deus e reunida com os seres celestiais também. Essa união, essa quebra de barreiras acontece no Senhor Jesus. Isso talvez muito desses que cantavam o Salmo lá no antigo Israel não tinham noção clara disso, mas iam educando, iam tendo essa esperança alinhada com o que Deus realizaria. Em Cristo, então, essas linhas divisórias que por vezes nós também traçamos, né? E linhas divisórias que dizem assim, esse até que eu quero dentro da igreja, esse dali eu gostaria que ficasse afastado. Essas linhas divisórias vão perdendo sentido. Essas linhas divisórias não têm razão de ser a partir de Cristo. Não essas, né? Não essas que definem tipo de gente. Em Cristo, então, nós temos a realização da esperança desse Salmo 67 e nós temos também, de certa forma, uma agenda que impõe para nós o respeito a esse Salmo 67, o respeito a essa expectativa. E por isso eu posso dizer assim, que nós que conhecemos a Cristo, deveríamos ter como muito mais absurdo do que aquele povo tinha, daquele povo na expectativa tinha, como muito mais absurdo refazer muros que o Senhor derrubou. Refazer inimizade quando Jesus veio desfazê-las. Refazer inimizade quando Jesus trouxe uma amizade entre pessoas diferentes, entre povos diferentes. E aí nós reconhecemos em Cristo, nesta manhã, aquele que fez de nós o nosso amigo, aquele que tornou Deus o nosso amigo, sendo nós mesmos pessoas odiosas, pessoas que não tinham nada de puro e limpo para apresentar para o Senhor. E se Ele fez isso por nós, e se nós reconhecemos realmente que nós não tínhamos nada amável aos olhos de Deus, e mesmo assim Ele nos amou, nós reconhecemos também que Cristo desfaz a inimizade que há entre pessoas diferentes, entre pessoas de grupos diferentes. E nós vamos aprendendo sempre de novo que a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão estabelecida por Cristo com o Senhor Deus, ela nos leva a uma comunhão verdadeira entre nós também. E ela nos leva a temer a Deus e assim não querer que as inimizades por opiniões, por origem étnica, por afinidade e gostos, que essas inimizades tenham efeito e tenham vivência, lugar aberto na igreja. Nós simplesmente cantamos, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe agora, a partir de Cristo, sob Cristo, em obediência a Ele, que nos mandou, amai-vos como eu vos amei. Esse é o jeito certo de cantar. Esse é o jeito certo de, no nosso tempo, valorizarmos isso que Jesus fez e isso que foi cantado por tanto tempo. Essa é a reflexão para essa manhã, né? Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês e espero que vocês repensem isso e quem sabe, cada vez que esse cântico, seja Deus gracioso, for entoado nas congregações, vocês possam lembrar de algo do Salmo, lembrar de algo dessa reflexão e ter de novo esse ímpeto do acolhimento e do abraço e não da exclusão. Nós queremos orar também. Eu quero antes só tentar dar bom dia para pessoas que se juntaram aqui também a nós, né? Pessoas muito queridas até. A Léa Hoffman, bom dia, obrigado. Bom dia, meu irmão, eu Carlos Eduardo, membro aqui em Miguel Pereira, né? Bom dia, Mirna Passuelo, lá de São Leopoldo. E bom dia, Jaqueline Selma, lá da Baixada, né? Ali de Niterói. Nilópolis, eu confundo todos os nomes aqui da nossa região ainda, tá?
Nós vamos orar hoje, especialmente pela família da Ariane Brosin, né, que está enlutada pela perda de um primo e de uma forma inesperada, né, num acidente. Isso certamente abala muito a família e pedimos a Deus que conforte os corações. Ariane, que é lá de Copacabana, e também pela gestação, pela gravidez da Larisa Vasco, também de Copacabana, que enfrenta complicações e isso certamente gera muita apreensão, né? Nós sabemos bem como é isso. E oramos também pela Luane, que é a esposa do pastor Erison, que se encontra acamada com pneumonia e disfonia. Esses são os motivos que me chegaram, né? De qualquer forma, se alguém tem outro motivo, talvez não dê tempo para eu mencioná-lo na oração aqui, mas é bom que nós saibamos para que possamos orar também e os outros irmãos que acompanhem depois aí possam orar também. Falemos com Deus. Amado Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela vida, obrigado por termos nós, povo estranho, termos sido ajuntados como teu povo, termos sido comprados pelo sangue do Cordeiro e assim podermos louvar a Ti como uma grande família de fé. Perdoa-nos por cada vez quando desconhecemos essa Tua vontade de união, quando desconhecemos esse Teu plano e a verdade de que em Cristo se desfaz a inimizade. Perdoa-nos e aperfeiçoa-nos por Teu Espírito por meio da palavra, para que possamos realmente voltar ao primeiro amor e voltar a fazer o que devemos realmente fazer. Cuida de nós em todas as nossas dificuldades, cuida de nós em todos os tormentos que possamos enfrentar. Abençoa a família da Ariane, enlutada por esses dias pela perda inesperada de um primo. Socorre essas pessoas aflitas com o conforto da Tua palavra e a verdadeira esperança que temos em Ti. Abençoa também a Larissa Vasco em sua gestação, para que possa concluí-la e para que a bebê possa nascer bem, saudável e estar entre nós, sendo ajuntada à Tua família. Cuida também da Luane, esposa do pastor Erison, que passa por um momento de saúde complicado, que ela possa se restabelecer e estar bem, dando tranquilidade também a familiares e à congregação. Nós somos assim frágeis, nós somos assim sujeitos a tantos problemas, mas nós sabemos que podemos trazer a Ti as nossas ansiedades, confiando na Tua sabedoria, na Tua bondade, no Teu amor. Isso queremos fazer agora e durante todos os dias. E porque podemos fazer isso, nós também Te agradecemos. Abençoa nossas congregações aqui do Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, para que o Evangelho possa ser pregado. Há muitas pessoas pregando outras coisas por aí e atraindo multidões. Nós queremos continuar pregando a Tua palavra, simples como é, a Tua verdade, que às vezes não atrai a atenção de tantas pessoas, mas sabemos que pelo Teu Espírito as pessoas escutarão, pessoas se aproximarão. E essa é a nossa esperança, que nós possamos acolher aqueles que tanto precisam de Ti e que estão perplexos no mundo de discursos tão variados e tão pouco verdadeiros muitas vezes. Ajuda-nos e fortalece-nos para essa missão. Essa é a nossa prece, a nossa petição, e aqui está o nosso reconhecimento e agradecimento por Teu imenso amor em Cristo Jesus. No nome dele nós falamos contigo, Jesus Cristo, nosso bom pastor. Amém. Esse foi o nosso momento de devoção, né? Acho que fiquei até coincidentemente no tempo previsto. Semana que vem, Deus assim permitindo, 9 horas, quarta-feira, outro pastor aqui do nosso distrito estará conosco. Uma abençoada semana, um abençoado dia. Deus cuide do coração de vocês, abençoe pelos caminhos da vida e que possamos nos reencontrar muito em breve, se não aqui, com Cristo na eternidade. Bênção de Deus e até a próxima.